Bom, gente, aqui é o Leão, bem-vindos a mais um vídeo dessa nossa querida, né? Não é mais nem a vizinhança, é o Sentido de Aranha, né? O canal do Homem-Aranha, aqui é o Leão, né? E também, né? Se são novos, sejam muito bem-vindos, se inscrevam, né? Isso ajuda bastante, deixa o like, isso também ajuda bastante, né? E na verdade agora vamos fazer uma resenha barra review da última caçada de Kraven, né? Que é uma coisa que já deveria ter feito há muitos anos atrás, e não fiz, né? As coisas vão indo, eu vou enrolando e não vai fazendo nada, basicamente. Não é uma comparação como a daquela vez do que já tem uns anos que eu fiz da Salvat com o da Panini, mas sim a resenha, review basicamente desse daqui, né? Que é o da Panini, dessa versão aqui, né? E que eu, antes de falar dela, eu tenho que explicar umas coisas ali, né? Na realidade, né? Que tem um meme, né, basicamente, né, uma brincadeira assim entre Marvel e DC de sempre, né, que essa era para ser uma história do Batman. E na real, como é um vídeo mais sério, eu tenho que explicar que não era para ser uma história do Batman, né? Porque se for para zoar, brincar, tranquilo, gente, mas como eu realmente vou fazer um pouco mais sério, eu tenho que passar realmente a informação de como foi essa história para chegar no Homem-Aranha e porque ela funcionou muito bem no Homem-Aranha, talvez de uma forma que não funcione com nenhum outro herói. E para começar, vamos lá, né? Temos que falar do homem realmente que escreveu essa linda história, o Demetrius, né? Gosto muito desse escritor, né, cara? Ele só escreve coisa boa, é um dos grandes do Homem-Aranha. Não só do Homem-Aranha, mas é um grande artista na arte. Com ilustrações também desse magnífico cara, não? Das ilustrações do Michel Zeck, né? Que é um cara que desenha muito também, né? E, gente, vamos ser francos, né? Vamos ser francos realmente. Essa história, né? Também tem. Eu tô aproveitando também pra explicar porque o Kraven tá em alto, por causa do trailer do Kraven, ele no Marvel Spider-Man, né? Mas é interessante a gente realmente falar disso, porque assim. Essa história, quando ela foi originalmente para ser feita, né? Ela foi primeiro sugerida por um vilão, por um herói da Marvel chamado Magnus, e que ia ser morto por um vilão do Pantera Negra, se não me engano, que é o Garra Sônica. E aí ele ia sair do túmulo, né? A história meio que é isso, o Garra Sônica ia matar o Magnus ia sair do túmulo e uma cena muito antológica, que tá nessa história aqui também, né? Mas tem outro ponto, galera. A Marvel vetou essa ideia do Demetrius. E aí ele depois, quando estava escrevendo na DC, ele teve essa ideia de fazer essa mesma história no Batman, né? Só que nessa época ele falou que ele ia fazer o Coringa matar o Batman e o Batman sair do túmulo. Né? Gente, então, como que eu posso dizer o que aconteceu? A DC vetou. Por que ela vetou? Porque um outro cara pouco conhecido, um tal de Alan Moore, estava escrevendo uma história pouco conhecida chamada Piada Mortal, né? Pra quem não entendeu, isso foi sarcasmo, gente. Piada Mortal é mega conhecida, é um clássico absoluto dos quadrinhos. Mas aí, por causa disso, né, o Demetrius recebeu um sonoro não, né? Triste pra ele naquele momento. Ele até pensou em mudar o personagem, tirar o Coringa e botar o Hugo Strange matando o Batman. Então, uma história também que seria interessante, vamos ser francos. Só que ele foi vetado de novo. Aí passou um tempo, ele voltou pra Marvel, se viu escrevendo esse cara muito lindo e maravilhoso, né? O nosso querido, único e espetacular, o Homem-Aranha, né? E nisso, gente, o que aconteceu? Ele se viu escrevendo o Homem-Aranha, e aí ele, né, vou fazer essa história, né? E, né, foi nas cabeças da Marvel de novo, dos editores, né? E recebeu um sim dessa vez, né? Então ele já tinha o Homem-Aranha, né? Só que faltava um vilão, né? E ele tava lendo um livro, né? Das informações do personagem. E ele descobriu, ele tava vendo e ele viu esse cara, o Kraven. E pelo Kraven ser russo, ele tem também a parada mais selvagem, animalesca, combinou, casou. Ele gostou de como tava se formando. Tanto que o nome original dessa história era para ser a perfeita simetria. Porque se a gente for ver toda a história do Homem-Aranha e do Kraven, a gente sempre vê o Homem-Aranha como mais animalesco do que o Kraven. E é vice-versa, né? Nessa história é sido inverso. A gente vê o Homem-Aranha mais humano e o Kraven mais animalesco, né? E nisso, né, que a gente tem o Homem-Aranha nessa história, ele também tem que explicar como que estava a situação nesse momento. Para começar, né,
o Homem-Aranha, ele tinha acabado de se casar com sua chama gêmea, né? A Mary Jane Watson, que agora é Mary Jane Parker, seu grande amor e tudo mais. Então ele era um recém-casado. E esse uniforme que ele tá nessa história não é o simbionte, tá? Esse é um uniforme negro feito de tecido. O Homem-Aranha ficou muito tempo usando um uniforme negro de tecido, não o simbionte. Entenderam? Entenderam, beleza. E a história, na realidade, muita gente também fala que era pra ser uma... O Kraven é o protagonista. E na real, não. E sim ao mesmo tempo. A história é tanto do Homem-Aranha do Peter quanto do Kraven. É que o Kraven ele também ganha uma participação de personagem orelha, que é o personagem relacionável, vamos assim dizer, que é o personagem que nos introduz a situação, né? Com quem nós estamos aprendendo. E normalmente na história do Homem-Aranha, o Homem-Aranha sempre codivide essa relação de orelha com ele mesmo com algum outro personagem. Só que nessa história, além dele ser codividir isso com o Kraven, ele também codivide, por exemplo, com a Mary Jane, que tem um momento que o Homem-Aranha não passa muito bem, né? E aí segue um período com outra galera. E tem outro personagem que é de extrema importância. Olha essa arte, gente. Essa arte é magnífica, né? Olha só. A história é magnífica mesmo. E é muito legal com essa história, que tem outro personagem nessa história também, que, como o nome original era para ser a perfeita simetria. A perfeita simetria é não só em relação entre o Homem-Aranha e o Kraven, mas quem fica no meio, que é o Ractus, que é um outro personagem de extrema importância nessa história. E o que eu acho legal é que essa história ela fica muito entre o lance do Kraven de querendo ser... ele falando que a honra acabou, né? E aí nós temos coisas assim, ó. Não havia mais lugar na Rússia para aristocratas. Cara, hoje tá ruim aqui, hein? Para a cultura, para a honra, para a dignidade humana. E você fica vendo ele querendo essa honra de volta. Só que ele sendo mais animalesco, querendo superar o Homem-Aranha, mas de um jeito não lícito, vamos assim dizer. Ele usa ervas, ele usa coisa pesada mesmo. Pro jeito dele, ele acha que supera o Homem-Aranha, tipo, matando, sendo que o Homem-Aranha não mata, né? Então você vê umas paradas que ele tá maluco mesmo, ele tá insano. E o Homem-Aranha, em contrapartida, ele tá numa situação que ele tá de luto. Por quê? Além de ele voltar agora como recém-casado, o Ned Langs, que é um grande amigo da longa data desde a década de 60 dele, que ele e o Ned disputaram a Beth, né, até no começo e tudo mais, ficou... O Ned, ele até se pode dizer que é um dos melhores amigos do Peter de todos os tempos, né? Ele é um cara que realmente, ele, o Harry, o Robbie, o Randy, né? Tem uma galera que é muito próxima. E o Ned era uma dessa galera. E o Ned acabou de falecer e pior, é dado como um doente macabro naquele período. Então, é uma situação realmente que ele tá de luto. E você vê que o Homem-Aranha, até de um informante que acabou de morrer, ele vai no velório, né? E então o Homem-Aranha realmente, o Peter realmente tá num luto ali pesado. Enquanto o Kraven... o Kraven não tá muito bom, né? E o que é interessante é como a história trabalha o pensamento consciente e o pensamento inconsciente nessa história também. Porque você vê, ó, que esse momento do Homem-Aranha é muito bom. Essa caixinha amarela tá sendo o pensamento consciente do Homem-Aranha. E essa vermelha aqui é o inconsciente. Então você tem meio que isso com todos os personagens na trama ali. Você tem o consciente em vários momentos. Ó, por exemplo, aqui o Peter tá né? O Joey Face, que é o informante que acabou de morrer, né? Não pode ser. Ele está morto. Joey Face, né? Joey Face. Aquele dado devia ter, sei lá, alguma droga ou poção. Joey Face, não é o Joey Face, é Kraven, né? E é legal porque você fica vendo que isso vai acontecer com todos os personagens da história, ó. Você vê que até o Homem-Aranha, quando chega esse fatídico momento aqui, ó, tá realmente doido, né? O Aranha realmente... Ó como que tá. Na realidade, né? Tá uma coisa bem interessante. E eu acho muito legal também, com uma coisa que eu não vejo muita gente falando, né? Que é só pincelando. Que é uma coisa que eu gosto muito. Que é arquétipo, totem. E não, aquela coisa ali dos anos 2000 que eles usaram totem, eles não souberam usar. Aqui eles estão usando muito bem o lance de totem, cara. Aranha, viva a chama. Que é Aranha, viva a chama. Que a floresta da noite inflama.
que o olho ou a mão imortal poderá traçar-te a horrível simetria. É interessante, isso aí é do poema, né? Mas que eles estão só mudando umas palavras ali ou não, que nas curiosidades da história tem isso. Mas é muito interessante, ó, o lance do Ractus já aparecendo. Do lance do arquétipo, né? Vamos assim dizer, porque do animal de poder, tipo coisa que, cara, ele é bem mostrado nisso aqui. E a história se resume no Kraven, ó. Que lembra que eu falei que é perfeita simetria? Quem é o terceiro que fica entre o Homem-Aranha e o Kraven? Que o Homem-Aranha nessa história é mais humano, mais honrado, mais nobre que o Kraven. E o Kraven é mais animalesco que o Homem-Aranha. Quem fica no meio entre eles é esse cara aqui, que é o Ractus. Pra quem não sabe, o Ractus dá o mesmo pavor no universo do Homem-Aranha que o Crocodilo dá no universo do Batman. Então eu quero muito ver no Marvel Spider-Man 2 esse cara aí aparecendo. Vai ser show. E nós temos a Mary Jane, né? Ó aqui de novo. De novo aqui, ó, como que tá? O pensamento consciente com o inconsciente. Para com isso, Mary Jane. Peter banca o herói desde o colegial. Ele é bom no que faz. Ele tá morto. Né? O inconsciente. E aí você tem realmente tudo isso aqui acontecendo, né? Com ela. Que até. Né, a situação indo. Que realmente é uma história que você vê que ele quer, o Kraven quer de todas as formas, ó. Até o Kraven, ó, o momento consciente e inconsciente. Que ele quer provar ser superior à aranha. Ele não quer exatamente derrotar o Homem-Aranha, ele quer derrotar a aranha. Nessa história, é o que o Peter ele fala, não existe a aranha. Era só um homem usando uma fantasia, né? Que é o Homem-Aranha. Só que tem um problema. Hoje em dia, se a gente for pensar, o Kraven estava certo, porque existe algo chamado Aranha-Verso, a teia da vida. Então, de certa forma, o Kraven estava tentando derrotar o Totem-Aranha, a teia da vida, né? Entenderam? Ó, aqui o Ractus, ele tem medo do Homem-Aranha, ó, simples assim. É muito legal porque você tem essa relação meio que rolando, né, com toda a história. Essas artes aqui são muito boas, gente, ó. Morto pelo caçador. Aí você tem o Kraven. Você vê, ó, o que é interessante realmente nessa história é porque você tem momentos assim, ó, que o Ractus é um serial killer. Não tá muito diferente de um Carnificina, talvez até pior, né? Porque o Carnificina ainda é uma coisa mais super-herói, vamos assim dizer, né? O Ractus é uma coisa mais uma história mais de terror, vamos assim dizer. Então, né, fica mais, eles mantêm mais o suspense de certa forma, né? E é interessante porque, ó, aqui que eu falo, o Rob é um dos caras de extrema importância no universo do Homem-Aranha. E que, gente, ele é um dos poucos que sabem que o Peter é o Homem-Aranha. Um bom exemplo disso é exatamente essa cena. Lembro da detalhe que o Rob e o Capitão Stacy eram amigos. Estavam pesquisando que era o Homem-Aranha ao mesmo tempo. Se o Capitão descobriu, né? Não é difícil deduzir quem que sabia também. Aqui eu já tenho a luta do Kraven, né? E aí temos um momento aqui, ó, a capa antagônica, né? Aí nós temos um momento que o Peter vai sair de lá. Ó, como que o Peter tá em luto, né? É um momento bem memorável isso dele sair. Que é simplesmente, ó, se você pode ler de uma forma só, né? Ou intercalando. Aqui, ó, por exemplo, você tem Mary Jane, eu te amo, né? E você pode ler também aqui, porque você tem esses balões conversando, consciente com inconsciente, consciente com inconsciente e tudo mais. E temos esse momento. O que é importante desse momento aqui também, né? É que além dele acontecer na história do Homem-Aranha, assim, né? Ser um momento muito antagônico, finalmente o momento do Homem-Aranha foge da sua cova. Lembra que ela foi uma história que antes o pessoal tava falando que era pra. Que ele foi oferecer a história pra ser do Batman? Na série Arkham, no Batman Arkham, aquele momento do espantalho joga o gás do Batman e o Batman sai do túmulo, é uma homenagem dessa história que eu contei, desse momento aqui, até chegar quando tava no Batman e chegou no Homem-Aranha. Ah, Leão, então era pra ser uma história do Batman. Bom, você acabou de falar. Então, gente, se vocês acham isso, eu vou te contar um segredo. Galera, o Darkseid, né, o Nova Gênesis, tudo na DC, tava sendo feito pro Thor. Na Marvel, Jack Kirby tava criando isso pro Thor. Se vocês falam que essa história é pra ser do Batman, Nova Gênesis, Darkseid, Nova Gênesis, tudo isso, os novos deuses, era pra ser da Marvel. Vocês já aceitaram isso?
Não, então, é a mesma situação. E fora que existe essa história aqui do Batman, só que não é bem executada. Não é que é bem executada, ela é muito bem executada, só que ela, me expressei mal, ela não é muito comentada, não sei o porquê. Porque é do Demetrius também, que é Batman de Volta à Sanidade, que é o Coringa matando o Batman e voltando à ficção. Cara, é uma história magnífica, só não tem o momento do Batman saindo do túmulo, mas o Batman ser dado como morto, ele voltar... Tem, gente, e é uma história muito boa. Eu gosto muito daquela história. Então, e um dos pontos que fazem essa história ser mais antagônica no Homem-Aranha é pelo fato que o Homem-Aranha é um recém-casado com a sua chama gêmea Mary Jane Watson. Lembra disso, ele é um recém-casado. O Batman nunca passou por isso, de certa forma, né? O Homem-Aranha estava nessa situação. O Batman não. Tem uma situação muito mais especial. Mas, pessoal, e fora que o Homem-Aranha, ele fica falando que não existe aranha, é só um homem. O Batman, ele fala que não existe o Bruce Wayne, o Batman que existe. Então é uma situação invertida, né? Você vê até o Homem-Aranha em um estado bem bravo nessa história aqui. O Ractus com medo, né? Tem um momento do Peter Falou. E essa história, galera, pra quem nunca leu, quando chega esse momento aqui, ó, que vai começar... Mano, isso aqui é uma história que, cara, eu quero muito que seja adaptada na Última Casa de Kraven. A Última Casa de Kraven vai adaptar a Última Casa de Kraven. Não, eu quero muito que essa história, de certa forma, seja adaptada no Marvel Spider-Man 2. Mas, Leão, a Última Casa de Kraven é a história do Kraven, anos ele falhando em caçar o Homem-Aranha. Concordo, né? A frustração de falar... Mas e se o Kraven não estiver nas últimas, de certa forma, em algum momento do Marvel Spider-Man 2? Né? E ele chegar num momento que ele vai fazer isso. Porque é falha atrás de falha. O Kraven é alguém extremamente arrogante e maluco. No momento que ele cede meio que a maluquice, rola isso aqui. Então, basicamente, gente, é uma história realmente muito boa, que sabe brincar com os arquétipos, né? Com o animal de poder, totem. É uma coisa realmente muito boa. É uma das melhores histórias do Homem-Aranha. É realmente entra facilmente no top 10 das histórias do personagem. Se você lê isso aqui e não gosta, desculpa, mas você não é fã do Homem-Aranha, né? Sinceridade, é uma história muito boa. Se você quer ler algo mais sério do Homem-Aranha, né? Eu lembro até pessoalmente uma vez que eu tava indo pra faculdade, e aí eu tirei a Última Casa de Kraven pra ler no ônibus, né? O cara, na hora que viu o Marmanjo Barbado lendo Homem-Aranha, que coisinha. Na hora que eu tava lendo, sabe quando você dá aquela olhada pra descansar a vista, ver onde você tá na janela? Eu olhei pelo reflexo e vi o cara também lendo o quadrinho junto comigo, mano. Pra você ver como que a história é boa. Até quem tava desdenhando sabe que quando vê, a história é muito boa. E é a versão da Panini, né? Dessa aqui, né? Tem a versão da Salvat também. Que da Salvat tem uns extras que acho que eu vou pegar aqui pra mostrar também pra quem quiser ver também, né? Pronto, peguei a versão aqui da Salvat, né? Pra caso alguém queira dar uma olhada, né, em cima dela. Tem um vídeo de comparação, né, dessas duas versões ali, já que já tem no canal. Aqui, né, na Salvat explicando um pouco, né, da situação, né, como tava antes. A história vai também. Não muda muita coisa até aqui não, galera. O que muda mesmo, né? Vamos chegar aqui no final, que é onde eu acho que eu quero chegar mesmo. É os extras, que eu acho que os extras aqui compensam muito mesmo, né? Contando aqui, ó, um pouco mais personagem, contando a história do simbionte, do Kraven até aquele ponto, um pouco do autor, né? Um pouco daquela história que eu contei pra vocês já. Uma galeria de arte, de informações sobre personagens, né, envolvidos, né. A linha da família do Kraven, né, por exemplo, muita gente não sabe, mas o Kraven, né, o Sergei Kraven, né, ele é meio irmão do Camaleão, então é uma coisa bem interessante que a gente também tem aqui. E aí tem outras coisas aqui, outras histórias que estavam saindo na coleção, em algum lugar ali da Panini, da Salvat. E fica aqui, gente, né? Tem aquelas informações também que reúnem essa edição, né? Tudo mais. Aqui realmente não tem uma lombada tão bonita, porque ela faz parte da lombada da Panini, mas aqui já tem uma coisa bem bonita, com essa capa aqui, né? A capa daqui é a parte de trás dessa aqui, que é uma cena bem chamativa, né? Vamos assim dizer. É uma cena bem forte ali.
Então, né, aí acho que o vídeo vai ficando por aqui. Vocês já leram a última história de Kraven? Não leram? Por que não leram? Deve ter que ler, isso aqui é bom, hein? Isso aqui vale a pena. Vocês curtem, né? Não curtem? Já leram? É uma das suas melhores histórias do Homem-Aranha, né? É uma das histórias suas favoritas ou é a favorita? Deixa aí no comentário e a gente se vê no próximo vídeo.